Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero contar um pouquinho como é e o que é estruturar uma operação dentro do gráfico intraday, né? Dentro aí de um gráfico de 5 minutos, 10 minutos. O que é isso, né? Estruturar uma operação. Você ouviu isso aí? Bom, o que acontece? Acredito que né, nesse determinado ponto, se você está vendo esse vídeo, tu já deve, né, ter ouvido falar aí do HFT, né, da questão dos institucionais, de todo esse tipo de coisa. E, bom, o que acontece? Na maior parte das vezes, veja bem, na maior parte das vezes, o institucional ele não vai estar olhando somente um candle ou alguma coisa do tipo. Na maior parte das vezes. Em algumas vezes pode ser que tenha algum player, algum operador específico que utilize. Mas na maior parte das vezes ele vai estar olhando o contexto geral e ele vai estar seguindo e acatando alguma ordem. Por exemplo, mantenha seu preço médio de compra em tal valor. Estruture uma operação por 15 dias com preço médio em tal valor. Algo nesse aspecto, tá? Então ele tem que estar sempre normalmente acatando ordens e objetivos, tá? E na maior parte das vezes ele não vai estar olhando somente um candle ou algo do tipo, ele vai estar olhando uma região, um contexto, alguma coisa maior. Beleza? O que acontece? Eu estou aqui com o gráfico do dia de hoje, né, dia 14 de outubro de 2022, e eu quero mostrar um pouquinho de como a gente pode aplicar esse conceito, essa ideia, para o nosso dia a dia, tendo em vista que a gente tem, né, uma limitação financeira, de número de contratos e tudo mais, mas que ainda assim dá para aplicar a mesma ideia e o mesmo conceito, tá? Eu vou mostrar aqui mais ou menos, porque isso aconteceu comigo, é um exemplo de hoje, né, na prática, vocês vão ver aí minhas operações do dia, e eu quero mostrar para vocês alguns conceitos, tá, em relação a isso. Beleza? Bom, primeiro de tudo, antes da gente entrar aqui no gráfico, né, deixa o like, tá? Se inscreve aí no canal. Quero continuar trazendo aí essas ideias, tá? Esses conteúdos para vocês. São 3 anos aí já estudando. Então, somente aí em intraday focado em day trade, tá? Já estudei aí diversos profissionais, diversos professores, diversas técnicas e acredito que eu tenho como colaborar aí com vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Hoje aqui, né, no dia 14, a gente tem a abertura do preço, né? Deixa eu dar um zoom maior. E aqui a gente já consegue observar padrões, tá, do gráfico. O que acontece? Ele abre, joga para baixo, ele sobe, joga para baixo. Ele tenta jogar para baixo derivando, né? E aí abruptamente, né, e mais ou menos 9,50, ele dá essa paulada para cima, mais ou menos aí desde o fundinho até o topo lá, cerca aí de 950 pontos, tá? Só que o que acontece? Analisando um contexto geral do gráfico, se a gente tira esse zoom, né, do gráfico, o que a gente percebe? Ainda que esse gráfico seja do INZ, né, que é o contrato vigente agora, a gente consegue perceber que esse gráfico está em queda, ou seja, em uma tendência de baixa, pelo menos nos últimos dias, beleza? A gente consegue observar topos mais baixos, né? Topo, topo, né? Então, essa é a grande ideia, né? Esse preço, se no caso, como por exemplo aconteceu, ele subiu, ele tende a não ir tão longe. Por quê? Porque a tendência é de baixa. Então, de novo, se a tendência é de baixa, qualquer alta tende a não ir tão longe. Se a tendência é de alta, qualquer baixa tende a não ir tão longe. Beleza? É impossível de ganhar dinheiro na compra no mercado em baixa? Não, tá? E vice-versa, também dá para ser lucrativo vendendo no mercado em alta. Tudo depende do contexto, timing e do intervalo de tempo que você tem para poder aplicar a sua operação, tá? Então, esse é um grande conceito, uma grande ideia
que eu quero trazer aqui hoje, né? Essa questão do tempo também, beleza? Por quê? Porque, de novo, se é um mercado de queda, o tempo que vai demorar uma alta, ele tende a não ser tão grande, tá? Então, vamos lá. No dia anterior, no dia 13, né, a gente observa esse fator da notícia, ali às 9h30, né, teve uma paulada para baixo, de aproximadamente aí 2.000, 3.000 pontos, né, algo do tipo, 2.500, 3.000 pontos, algo do tipo, não importa muito para a gente, beleza? E o que acontece? Logo na sequência, teve uma forte alta também aí recuperando o preço, levando ele mais ou menos ali para o patamar normal da sua abertura do dia, tá? E depois disso ele engrena numa ligeira queda, né? E aí eu quero destacar uma coisa, observa o comportamento do preço nesse dia anterior, tá? Ele sobe forte, numa característica forte, e ele desce forte, né? Numa característica de força também. Barras grandes, né? Deixa eu tentar aumentar o gráfico aqui. Deixa eu pegar o triângulo. Aqui, ó. Barras grandes na ponta do triângulo, tá? Barras grandes, tá? Conotando queda, barras grandes de tendência, barras de tendência, barra de tendência, sobe um pouco, indefinição. Numa queda, qualquer alta tende a não ir muito longe. Barra de tendência, tá? Então, assim, o cenário, pelo menos ali depois das 2h da tarde do dia anterior, era de queda. Beleza? E aí o que acontece? O mercado abre, tem as médias ancorando o preço, tal, ele tenta se mexer para baixo, tá? E ele chega na região ali novamente da mínima do dia e da região do fechamento do dia anterior. E aí eu quero começar, né, a mostrar o conceito da questão da montagem, né, de posição. Apresentar um pouco dessa ideia de como trabalhar o preço. E não é algo fácil, galera. Não é algo simples e também não é uma estratégia adequada para todo mundo. Tem que ter estômago, tem os prós e tem os contras. Beleza? Nesse caso aqui, de repente, eu tenho até forçado demais a operação, tá? Mas eu acreditei bastante no contexto que eu tinha naquele momento. Beleza? O que acontece? Deixa eu colocar o contador de candles. Pronto. E vou dar um zoom no dia de hoje. A gente já falou do dia anterior, vou dar um zoom no dia atual. Tá? Só lembra que eu tenho uma Fibonacci traçada aqui, uma retração, desde desse topo intermediário ali de ontem, né, de 2h30 da tarde do dia anterior, do dia 13, até o fundo, né, o ponto mais baixo aí, que também foi no dia 13, tá? Eu tracei essa Fibonacci aí, só para parâmetros aqui da retração, beleza? Essa linha lilás aqui em cima, tá? Que acontece? Vamos lá. Esse candle 9, pronto. Esse candle 9, para mim, ele era um candle que ele poderia continuar o mesmo comportamento que eu tive no 8, que eu tive no 7, que eu tive no 6, que eu tive no 5. Né? Então, na minha expectativa, eu gostaria e eu esperava que quando eu vendi aqui na formação desse candle 10, eu tivesse algo assim para continuidade. Tá? Obviamente que em algum momento eu iria ter uma correção. Tá? Eu estava ciente disso. E o que acontece? O preço ele não faz a minha expectativa, a minha premissa, a minha ideia. Na verdade, ele fecha alto, né? Mostrando aí uma região de repente, né, de defesa, de repente, e ele dá continuidade aí nesse candle e larga essa barra 21, que tem aí aproximadamente 580 pontos, tá? Como se comportar, né, diante disso? O que acontece? Esse tipo de venda não é uma venda que ela deve ter, né, todo o seu capital de risco ali, um R seu, um risco, uma unidade de risco inserido, porque ela é um pouco mais provável de acontecer
Porém, você tem que trabalhar o preço na maior parte das vezes. O que é isso? É justamente essa nova venda que eu fiz aqui nesse candle 11, tá? 10 e o 11 aqui. E o que acontece? Ele simplesmente quebrou todas as probabilidades, né? Ele ignorou a probabilidade maior, que era o quê? Ou esse preço continuar lateralizado aqui nessa região, vou colocar aqui uma linha, né? Ou ele fazer a continuidade de queda, tá? E ele rompe essa minha expectativa, ele não acata essa probabilidade maior e empurra o preço com uma força bem alta e grande para cima, tá? Por que eu não estopei essa operação? Primeiro de tudo, porque eu tinha uma posição que era viável ali dentro do meu gerenciamento de risco global do dia, tá? Do meu risco do dia, tá bom? E eu tinha algum contexto mais acima que para mim ainda era viável algum outro tipo de venda, tá? É certo ou errado segurar tanto tempo essa operação? Depende, tá? Na minha concepção, e tenho tentado melhorar, deveria sim ter estopado, tendo em vista essa força do candle 11, deveria ter estopado aí mais ou menos na máxima ali do dia, ou na metade desse candle, ou de repente até no fechamento desse candle, e reentrado na posição caso fosse o caso. Beleza? Porém, ainda assim, eu estava respeitando o meu risco do dia, tá? O meu risco global. O que eu quero chegar? De novo, agora eu vou voltar e vou falar novamente daquele conceito, né? Da tendência dos últimos dias, que a gente estava numa queda. A pressão do dia anterior, no final da tarde do dia anterior, era queda. Independente do fator notícia, isso aqui mostra ausência de compra, pelo menos no início dessa manhã, tá? Enfim, o que eu quero colocar aqui é que existe força vendedora presente no mercado, tá? Se a gente traça uma linha entre esses dois topos, topo 1, topo 2, a gente observa essa linha mais acima. Quanto mais o tempo passa, mais essa linha ela se abaixa, beleza? Que mais? Se a gente tem aquele Fibonacci que estava traçado anteriormente, a gente tem as retrações logo acima e a gente tem uma média de 200 períodos, tá? Que ela tem equivalência da média de 20 no gráfico de 60 minutos nessa região, tá? O que mais que a gente tem de confluência aqui? Essa região que é uma espécie de order block, tá? Que foi formado no dia anterior, que foi onde gerou um rompimento e um forte movimento aí de baixa de aproximadamente 1000 pontos, tá? Então aqui a gente tem uma região de importância, de defesa, beleza? Onde tem ali posicionadas algumas ordens. E aí o que acontece? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de vídeo aqui. 13 minutos, beleza. Acho que a gente está indo num bom ritmo. Deixa o like, tá, pessoal? Me avisa aí se tá legal, se tá gostando, se não tá. Beleza? E como dá para melhorar. Vamos lá. Então a gente tem aqui uma região de order block, a gente tem aqui a retração de 61%, a gente tem a própria retração de 50%, a gente tem a média de 200 e a gente tem uma linha que quanto mais tempo passa, mais ela chega perto do preço, tá? O que acontece? O preço ele realmente sente essa região quando ele se afasta das médias móveis ali de curto prazo, ele sente essa região da média móvel maior e do order block gerado ali em cima, tá? E aí que entra a questão, né, da montagem de posição, porque aqui ele geraria, né, contextos para a abertura de uma nova operação de venda. Por isso, essa venda aqui, que tinha um outro contexto, algo diferente disso aqui, o contexto dessa venda era uma lateralidade nessa região para uma queda aqui a partir dessa região, mas eu substituo essa operação por essa operação,
Tá? Obviamente que eu poderia ter entrado aqui, de repente estopado, nesse próprio Candle 11, reentrado mais acima, para eu ter uma condição de preço melhor. Faz super sentido, mas nesse caso, na minha visão de operação no dia, a qualquer momento, esse preço da barra 11 ele poderia estabilizar e voltar à queda, beleza? Então eu estava disposto a segurar esse preço até acima lá da região do 61 da retração e acima desse order block aqui, gerado aí no candle 89 do dia anterior. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Esse candle 14, né, ele gera ali uma presença, né, ele mostra que tem presença de vendedores nessa região, tá? O candle 16, ele mostra ali uma possível indefinição. E aí a gente tem finalmente a abertura do mercado americano, lá do Dow Jones, né, do americano. Tá? Nesse candle 19 aproximadamente, onde ele mostra novamente uma defesa de venda nessa região. Um baita sinal, diga-se de passagem, ainda que estivesse contra essas médias. Porém, se você está acreditando numa média maior, venda ou opere ou abra sua operação perto da média maior. Não deixe ela chegar, o preço chegar só porque o candle estava esperando a formação do candle. Não deixe o candle chegar perto da média menor ou da VWAP, como esse caso aqui, para você abrir sua operação. Abra a operação próximo ao seu contexto. De novo, ao contexto, perto da média. Tá? E stop normalmente, se for o caso. Bom, e aí então a gente tem essa abertura de contexto, tá? Na barra 19. A barra 20, ela faz ali uma defesa, né, de compra. Se a gente volta ao gráfico aqui, para a gente anular essas barras, a gente consegue ver um pouco melhor como estava aqui, na direita, como estava o cenário nesse momento, tá? A gente percebe que tem volatilidade, a gente está numa região, a gente tem que observar esse contexto, tá? Então, na maior parte das vezes, essa barra 20, ela vai ser anulada, que foi mais ou menos o que aconteceu aí. Por quê? Porque eu tenho volatilidade, tá? Ela cai, o preço sobe, o preço cai, o preço sobe. Beleza, pessoal? Por isso que, tendo em vista que você pode estar dentro de uma lateralidade, tente se posicionar nos extremos. Vamos supor que você tivesse com uma visão de compra aqui, que tudo bem, não seria errado. Você percebeu que tem uma LTB rompida, a força aqui desse primeiro movimento, né? Você está esperando aí, de repente, um teste lá na LTB maior, ou de repente, né, um duplo teste no order block, de repente até mesmo o rompimento dessa média de 200, tá? Então, fazer uma compra baixa aqui, abaixo da barra 19, abaixo da barra 15, né? Faz bastante sentido. O que não dá é, dentro de um cenário de TTR, né, de range curto de preço, você comprar fechamentos e máximas das barras, porque na maior parte das vezes ela vai ser anulada, tá? Vai ser negada, beleza? O que acontece? E aí o preço finalmente ele deixa esse novo barrão aqui, o barrão 21, tem aproximadamente aí 600 pontos, o mercado ele realmente estava bem volátil, tá? E aí a barra 22 ela mostra novamente compradores na região. É chato, é preocupante, né? Eu vim aqui, o preço veio aqui no meu preço médio, né, na minha região do 0 a 0. Eu não saí da operação e por isso que é importante definir essas premissas antes de tudo, porque você tem que aguentar esse tipo de situação. Então, 5, 10 minutos do preço não devem, na maior parte das vezes, fazer diferença no seu conceito de direção, na maior parte das vezes. Não sei se foi bem claro, tá? Mas o que eu quero dizer é que esses 5 minutos da barra 22,
eles, na maior parte das vezes, não fazem diferença na real direção do preço, tá? Bom, e aí por fim, né, o preço desenvolve, ele deixa mais uma barra aqui, a barra 26, né? Essa sim é uma ótima estrutura, tá? Ele deixa aí um sinal, dois sinais, um sinal já de cansaço, o preço volta para o meio da lateralidade, e aí por fim ele deixa essa barra 26, que foi lá em cima, né? Ela contou aí 370 pontos para enfim fechar em sua mínima, né? É uma barra aí bem interessante, e aí o preço desenvolve, tá? Nesse momento, eu fiz uma parcial rapidamente aqui nesse candle 29, já porque eu não gostaria de ter uma nova defesa aqui abaixo do candle 21, tá? Do candle 22 e candle 21, fiz uma proteção. Logo na sequência eu vendi novamente, tá? Observando aqui o comportamento do preço, entendendo que haveria sim um rompimento, como ele aconteceu. E aí, deixa eu tirar esse Fibonacci para ficar um pouco mais limpo. E aí, ele respeita aqui o meu primeiro alvo aqui no candle 33, tá? E deixa eu mostrar para vocês o conceito, né, desse alvo no candle 33. Ao fechamento do gap do candle 37, tá? Do dia anterior. Você percebe que esse candle 37 foi o candle que, deixa eu jogar para trás aqui, ele foi o candle do dia anterior, ele foi o candle que gerou, né, digamos assim, que foi o candle inicial de todo esse movimento de alta, tá? Então esses gaps na maior parte das vezes, tá, num mercado aí, digamos assim, corriqueiro e normal, ele é uma zona importante aí também de order block, de realização, tá? E foi esse o motivo da minha parcial aqui nesse ponto, beleza? Tá. Né, voltando aí para o tema inicial, né, da questão da montagem de posição, é justamente essa estrutura do candle 10 e do candle 11, observando um contexto maior, e ele realmente veio a acontecer, beleza? Agora, vou entrar num outro ponto, né? Voltando lá para o início que eu comentei com vocês, né? A questão de que em uma tendência de baixa, uma alta ela tende a não ir muito longe, tá? Então, de novo, numa tendência de baixa, uma alta não tende a ir muito longe. O que é esse candle 35 e o que é o candle 36? É uma alta dentro de quê? De uma tendência de baixa. De que temporalidade? Tanto aqui nesse dia, tá? Tanto que as médias estão já apontando para baixo e etc. A gente tem candles, né, de força fechando, né, candles de tendência, tá? E além disso, a gente tem o cenário de tempo gráfico maior, tá? Então a gente tem a tendência aí, tanto num tempo gráfico maior, né, num aspecto maior, quanto no dia, tá? Então o que eu faço? Novamente, uma venda aqui, aumentando posição, pensando justamente que isso não vai muito longe. É muito da ideia da primeira venda inicial ali, tá? Além disso, a gente tem o que? Uma troca, né, de função aqui desse candle 10, né? A troca de polaridade, tá? Desse fundo aqui que foi armado no candle 10 e também aqui essa nova tentativa aqui no candle 30, tá? Então ele vem, faz o teste nessa região, tem a média descendente, eu vou vender nessa região, tá? Se eu esperasse, né, tirar a mínima ali do candle 36 ou do 37, ou de repente o fechamento do candle 37, eu já estaria aí por volta de 200 pontos, né, atrasado, eu estaria pior posicionado do que essa antecipação, tá? E na maior parte das vezes o preço ele vai ou lateralizar ou ele vai cair, como ele fez. E aí, por fim, né, eu fiz aí uma nova parcial, uma realização aqui na abertura desse candle 35 e uma realização final aqui no candle 40. Beleza, pessoal? O motivo dessa realização no candle 40 foi também esse candle 30 do dia anterior, né, essa região que também foi uma região importante que deu aí a iniciativa do movimento,
tá? Do dia 13 de outubro, beleza? Além disso, se a gente traça aqui alguns alvos, né, de Fibonacci, provavelmente vai passar ali, ó, tem um primeiro alvo por ali, tá? Então ali foi essa região que eu utilizei para a saída do preço. E aí eu fiquei já sem olhar um pouco o gráfico tal, depois disso aqui gera novamente conceitos, né, e motivos para venda nesse candle 42, tá? Perto da média. Aqui novamente, né, nesse candle 45, já não é tão bom quanto esse 42, tá? E beleza. Eu vou falar rapidamente aqui do conceito de wedge, né? E de como, né, se ganhar dinheiro, como eu falei, contra a tendência vigente. Porém, você tem que ser rápido, astuto, ligeiro. E não é a melhor coisa a ser feita, mas dá também. E às vezes você pega aí um payoff grande. Então, assim, a wedge é quando você tem 3 puxadas. Nessa primeira queda, essa segunda queda até o candle 40, depois você tem uma terceira queda aqui até o candle 48. Vai traçar uma linha entre os dois fundos que já existem, né? E você vai ter alguma coisa aqui nessa região. Percebe como o preço ele começa a lateralizar aqui, tá? Então isso demonstra que o preço dificilmente ele vai ter uma continuidade muito forte. Ele pode até ter algum tipo de continuidade, mas ela não vai ser extremamente forte na maior parte das vezes. Então caberia de repente estruturar alguma posição de compra aqui nesse candle 51, de repente no fechamento dele, ou de repente no toque da mínima aqui do candle 48. O stop desse tipo de posição ele tem que estar mais abaixo, tá? Tem que ser algo um pouco mais espaçoso para o preço ter mais possibilidade de trabalhar. E aí, por fim, né, ele vai e sobe, testa ali algumas regiões da média e tudo mais. E aí, volta em uma situação em que eu fiz uma nova venda, pessoal. Fiz uma nova venda aqui nesse candle 59, tá? Pensando que, numa tendência de baixa, uma alta ela não costuma ir tão longe, né? Apesar de que essa alta ela teve aí por volta de 900 pontos, num contexto do dia e na volatilidade que está a frequência do mercado, ela não é uma alta muito grande. Na verdade, aqui ela é, né? Ela é como metade aí de toda a queda, né? Porém, a gente ainda tinha contexto de venda aqui sim, tá? Para continuidade do movimento. A gente teve topo aqui, fundo aqui, né? A gente tem as médias descendentes, tá? Então aqui eu fiz uma venda, o preço ele tenta desenvolver e não consegue. Quando ele volta aqui, eu não estava disposto a segurar tanto essa operação, principalmente porque eu já tinha ali um lucro suficiente no dia, eu acabei saindo aqui no 0 a 0 nesse candle 63, porque para mim eu gostaria de que esse rompimento tivesse velocidade, tá? Isso tem que ser acordado no momento que você entra na operação, pessoal. Tá? Você tem que saber se você quer momentum, se você quer velocidade, se você está disposto a trabalhar o preço naquela região, tá? E justamente eu acabei saindo aqui no 0 a 0. Porém, no candle 66, eu pensando que isso poderia ser uma lateralidade para de repente o movimento de queda acontecer, eu acabo vendendo novamente aqui nessa região. E dessa vez eu preferi estopar, né? Porque eu percebi que esse preço ele poderia sim ir um pouco mais distante, tá? Eu tive aí uma sequência de 1, 2, 3, 4 barras, né? Fechando forte, com força, né? Então ele poderia fazer algo similar ao que a gente teve no dia de ontem, né? E eu não queria, não estava disposto aí a observar, né, esse comportamento, eu preferi estopar no candle 67. Porém, eu observei, né, esse candle 68, eu vi que ele fechou aqui em mínima, ele já anula esse conceito de que isso vai ser uma continuidade forte, né, e uma forte tendência, de repente até lá as máximas do dia. Tá? Eu observei esse candle 68 e já fiquei atento para uma possível venda novamente. Eu faço uma venda aqui na metade desse candle 68, já numa ideia de estruturar a posição. Por quê? Porque esse candle 68 me mostra, na maior parte das vezes, principalmente por conta da linha d'água, da VWAP, da média de 200, né, da retração do movimento aqui do dia,
que na maior parte das vezes esse preço não vai subir tão forte. Esse candle 67, ele é um candle de momento, de força, de potência, e ele sim poderia dar uma continuidade mais alta. O candle 68 anulando isso, né, eu faço uma venda aqui, entendendo que eu poderia ou estar no meio de uma lateralidade ou estar no início, né, de um novo topo para uma continuidade do movimento. E foi justamente o que aconteceu aí depois de 45 minutos. Ele vai no meu alvo, no candle 77, e novamente eu usei ali o conceito do gap, né, que foi criado aqui onde o candle 54 iniciou aí o movimento, tá? Ali é uma zona importante para realização e de repente ali até mesmo compras, né, para algum tipo de scalp, alguma estratégia do tipo. E eu preferi sair aí da operação e já não fiquei mais posicionado no resto do dia, né? 15h20 aproximadamente. Beleza? Então é isso. Esse é o vídeo. É um review aí do operacional, né? Tem alguns detalhes a mais, obviamente, mas é mais ou menos por aí. Eu espero que algumas coisas tenham ficado claras, né? Provavelmente tem muitas dúvidas, tá? Mas essa é a grande ideia, tá? O que eu quero deixar assim de recado é que não é uma caixa quadrada, não é algo quadrado e você vai fazer uma receitinha toda hora e tal. Não é bem assim que funciona, cara. Tá? Observe os padrões, né? Tente entender, né, as estruturas, a movimentação dos candles, o comportamento, né? Então, tente entrar sempre num cenário que esteja mais confirmado, tá? Evite tomar essa barra 11 contra aqui, por exemplo. Estopa antes, faz mais sentido. Isso aqui não é algo a ser feito toda hora, tá? Tem que ter contexto, tem que estar dentro do gerenciamento do dia, beleza? Mas é mais ou menos por aí. Eu espero aí que tenha sido proveitoso, que tenha gostado, curte, compartilha. Deixa os comentários aí, caso tenha alguma dúvida também, pode deixar. E é isso aí. Espero que tenham gostado, que possa ajudar de alguma maneira a alguém. Beleza? Um abraço, até mais, tchau, tchau.